Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 14 e 15, ou seja, os dois últimos capítulos do livro Reconciliação. Espero que vocês tenham gostado do livro, que foi um exemplo de amor e perdão. Mas antes de eu continuar, como sempre, eu conto com o apoio de vocês, para você deixar o seu like, um comentário. Se ainda não for inscrito e gostou do canal, está chegando agora, eu te convido a se inscrever. Isso significa muito para mim. E se quiser me apoiar também de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal ou clicar no botãozinho Valeu. Dados os recados, vamos para os capítulos finais do livro Reconciliação. Capítulo 14. No conforto do Espiritismo. Depois de algum tempo em que passei a dedicar mais horas de trabalho ao centro espírita, papai ficou doente. Sofrera um derrame cerebral e fora constatado que era portador da doença de Chagas. O derrame deixou-lhe sequelas. Ficara com o lado esquerdo do corpo com dificuldade de movimento, como também com problemas para falar. Tratado com carinho e fisioterapia, meses depois estava caminhando com dificuldades, amparado numa bengala. Desistira de voltar ao trabalho, não saiu mais de casa e recebia poucas visitas. Dores, o sacrifício dos exercícios, as medicações, nada disso fazia papai reclamar. Estava contente com tudo. Em casa ninguém reclamava, e um dia ouvi papai comentar com mamãe: Margarete, a sociedade não quis prender-me. Não me deixaram pagar por o meu crime na prisão. Às vezes me pergunto se não estou preso. Não saio mais de casa, fico quase o tempo todo no quarto e com minha doença quase não ando e falo tão enrolado. Manuel, não fale assim. Sofremos sem reclamar. Talvez esse sofrimento seja fruto do nosso erro. Não toque mais nesse assunto, por favor. Você prometeu. Tenho medo de que suas filhas ouçam. Elas pensam com certeza que foi uma alucinação momentânea que teve. Se papai não falava, pensava muito. Todos os dias orava e pedia perdão. Chegou a minha vez de servir nas sessões práticas no centro espírita. Vibrei de contentamento. A primeira vez em que pratiquei foi para o estudo evangélico e doutrinário. Não havia muitos encarnados. Por mais que o senhor Antônio convidasse e orientasse para a necessidade de todos aprenderem, principalmente os médiuns, para servirem com mais precisão e com sabedoria, eram poucos os que frequentavam as reuniões de estudo. Muitos desencarnados tinham a permissão de ficar para aprender. Isaías e outros colaboradores procuravam instruir e orientar o estudo da noite. Iniciava-se com uma prece, feita a cada dia por uma pessoa. O senhor Antônio abria o Evangelho segundo o Espiritismo e lia um texto. Após, comentava-o, e as pessoas presentes podiam dar sua opinião, ou mesmo falar sobre o texto lido. Os desencarnados somente escutavam, e se quisessem esclarecer alguma dúvida, esperavam o término da reunião, e Isaías elucidava-os com prazer. Após o livro dos Espíritos foi aberto no lugar marcado, estava sendo estudado desde o início. Gostei muito da forma como estudavam. Uma pergunta ou mais era lida, e discutiam o assunto até que todos entendessem. Era muito interessante, trocavam ideias, comentavam fatos ocorridos com eles. Também liam nas reuniões artigos sobre a doutrina espírita, páginas de revistas e jornais espíritas. No horário marcado, terminavam com uma prece de Cáritas e agradeciam a oportunidade de aprendizado. Os encarnados iam embora conversando. Nós ficávamos por mais tempo desfrutando da companhia de Isaías. Agora, éramos nós que conversávamos trocando ideias, comentando fatos, tirando dúvidas com as elucidações de Isaías.
O trabalho de desobsessão começava para nós, desencarnados, hora antes, tudo bem organizado. Várias equipes participavam. Para que aprendêssemos com precisão, era feito também o rodízio. Uma equipe tomava conta dos desencarnados sofredores, outra dos irmãos ignorantes do bem. Uma equipe auxiliava os encarnados, os médiuns. Outra visitava os lares dos parentes, como também os pedidos que o centro espírita recebia, quase sempre de socorro, solicitações de ajuda, anotados no caderno que ficava sobre a mesa. Também tínhamos a equipe de médicos, e nós, leigos em medicina, participávamos como ajudantes e enfermeiros. Sempre havia muito trabalho. Os espíritos adormecidos eram despertados e reunidos aos que chegavam para ouvir a leitura do Evangelho e as preces. Todos os desencarnados tinham que ficar quietos, respeitando o ambiente. Os insubordinados, para não tumultuar os trabalhos, eram presos por forças magnéticas e esperavam numa fila sua incorporação. Os médiuns chegavam e sentavam-se à mesa. O responsável pelas incorporações começava a organizar a fila dos que recebiam orientação pela incorporação e por qual dos médiuns. Quando o médium não ia, fazia muita falta. Às vezes não era possível despertar todos os que esperavam adormecidos, e muitos tinham que aguardar pela oportunidade na próxima vez. E muitos iam sofrer por mais alguns dias ou semanas. Com todos acomodados e em silêncio, tinha início a sessão com uma prece feita por um dos que se sentavam ao redor da mesa. O senhor Antônio lia um texto do Evangelho e fazia breve comentário. A luz branca apagava-se e era ligada uma outra bem suave. Com todos participando da prece, o ambiente ficava confortador, levando muitos desencarnados a chorar emocionados. Muitos, como previa Isaías, nem necessitavam de uma incorporação. Compreendiam e aceitavam nossa ajuda. Os protetores dos médiuns ficavam ao lado deles, ajudando na incorporação. Os desencarnados aproximavam-se dos médiuns, que recebiam suas ideias e começavam a falar. É um fenômeno maravilhoso. Ao se aproximar o desencarnado do médium, este percebe a grande diferença que há nos seus corpos. Logo que o doutrinador compara sua situação. Ele fala quase sempre de sua situação, de suas mágoas e de suas dores, podendo falar e ser escutado por encarnados. Recebe de um doutrinador orientação e, consequentemente, sua melhora. Afastado do médium, espera em outra fila. Os desencarnados perturbados, maus, ficam quase sempre inquietos, desejando incorporar logo, não tendo paciência para esperar ou não querendo conversar com ninguém, ainda mais com encarnados. Eles têm a consciência intranquila e não gostam de dar contas de seus atos. Com sabedoria, o senhor Antônio, ajudado por Isaías, conversava com eles, procurando fazer com que entendessem a necessidade de melhorar e mudar a forma de viver. Orávamos com fé para que esses irmãos tomassem consciência de seus erros e voltassem ao bem. Perto do horário de encerramento, os socorridos eram levados para um aérobus e conduzidos ao local devido. Isaías sempre orientava seus colaboradores. Nem todos os centros espíritas trabalham dessa maneira. São diversas as maneiras de realizar a tarefa. E se os componentes de um grupo estão com boa vontade e determinação de fazer o bem, ele é realizado. Contudo, os que estudam, aprendem, sabendo, realizam-no com mais segurança. Procurava fazer as tarefas que me cabiam com segurança e da melhor forma. Entretanto, sempre que possível, prestava atenção às incorporações. Gostava muito. Cada desencarnado tinha uma história interessante. A morte do corpo, a desencarnação, não é igual para todos, não segue regra geral, e a maioria das pessoas sofre por mudar a forma de viver e por não aceitar esta mudança.
Comovia-me ver tantas pessoas passarem anos e anos iludidas, sem sequer perceber que tinham desencarnado. Muitas delas acreditavam que a morte seria diferente, e não pelo processo simples por que passaram. Outros julgavam-se credores por terem feito muitas orações, algumas caridades e participado de cultos externos. Honraram com os lábios e não com o coração. Muitas e muitas vezes chorei junto deles, apiedando-me com seus sofrimentos. Vendo tantos imprudentes, Isaías, por intermédio do Senhor Antônio, repetia sempre, tanto para os desencarnados como para os encarnados que ali aprendiam. Aproveitamos a oportunidade que o Pai Maior nos está oferecendo para melhorarmos interiormente, trocando nossos vícios por virtudes, aprendendo para compreender as verdades eternas. E a nós, encarnados, o que é mais importante é voltarmos ao plano espiritual com boas obras, com nossos talentos multiplicados, e desejar tudo devemos fazer para que nos afinemos com o bem, para merecermos ficar em bons lugares. E suas orientações vinham ao encontro de nossas necessidades. Nós, desencarnados, meditávamos em profundo silêncio, e muitas vezes escutei no término da sessão encarnados trocando ideias. Não quero desencarnar e ficar no umbral. Meu Deus, como é triste! Viva de maneira que mereça ser socorrida, Marisa. Como é ruim desencarnar e ficar iludido, julgando que o corpo não morreu. Compreendi que o principal objetivo das reuniões era educar, instruir, doutrinar, sanar o espírito. Após os socorridos terem se retirado, um dos presentes orava a prece de Cáritas. Os orientadores desencarnados espargiam fluidos salutares sobre todos os encarnados que oravam, e estes recebiam energias puras, forças para o espírito e o corpo. Com a saída dos encarnados, nosso trabalho não terminava. Organizávamos tudo, deixando o centro espírita, no plano espiritual, limpo e organizado. Equipes nossas também acompanhavam os socorridos para o posto de socorro. Fui lá muitas vezes. Era grande e muito bonito. Acomodávamos os doentes nas enfermarias. Quase sempre eles indagavam sobre suas dúvidas e conversávamos por horas, motivando-os, explicando onde estavam, o que de fato se passara com eles. Quase todos se sentiam felizes por estarem curados e faziam promessas de melhorar e se adaptar à nova forma de viver. Pena, pensava, que a maioria logo esquecia esse propósito. Gostava muito de participar dos trabalhos da equipe médica como ajudante de enfermagem, ajudando a encarnados e a desencarnados. Ficava sempre atento às explicações que os médicos nos davam. As doenças têm diversas origens. As kármicas, que às vezes só podemos suavizar para animar os doentes. As que conseguimos curar são as doenças que criamos pelos vícios, pelas alimentações errada e exagerada, e tantas outras doenças comuns, como gripe, sarampo, etc., que são simples consequências de vivermos nos fluidos da terra. Fluir a água era de muita responsabilidade. Dr. Jamil, nosso companheiro desencarnado, organizava a medicação. Cuidadosamente a colocava nos frascos particulares e fluía com energia a água que todos tomariam. No centro espírita não havia trabalhos sociais. Senhor Antônio sempre dizia que a caridade material ficava a cargo de cada um. E ele dava o exemplo, socorria todos os que lhe pediam e estava distribuindo sempre mantimentos pelos subúrbios da cidade. Pessoalmente conhecia e participava de todos os trabalhos, e se podia escolher, ajudava nas incorporações. Nesta ajuda, aprendi muito. Entendi que é muito mais fácil desencarnar conhecendo o fenômeno da morte física e ter a compreensão de como vai ser a vida após a morte do corpo carnal. Todas as religiões são boas. Pessoas religiosas são ligadas ao Pai. Ser bom é ter um tesouro de felicidade no plano espiritual, afinar-se com a vida simples e pura e amar os locais de socorro.
Mas o Espiritismo ensinava a amar com compreensão e entender com raciocínio lógico os ensinamentos de Jesus. Os encarnados espíritas ganhavam muito aprendendo o que muitos de nós fazíamos agora, desencarnados. Pensava como seria bom se os meus familiares conhecessem e entendessem o Espiritismo. Sabendo que o Senhor Antônio visitava tantos doentes, pedi a Isaías: Isaías, o Senhor Antônio poderia visitar meus pais? O Espiritismo fará tanto bem a eles. Podemos pedir-lhe. O Senhor Antônio recebeu sem entusiasmo meu pedido. Como iria a um lar, pensou, sem ser convidado? Como seria recebido se apenas os conhecia? Não desanimei, insisti. 2 dias depois, ao sair para suas visitas, acompanhei-o, instruído por Isaías. Passou em frente à casa de meus pais. Por minutos ficou indeciso. Aproximei-me dele e pedi: Senhor Antônio, por favor, vá. Eles necessitam de orientação, de ajuda. Vá, por favor. Senhor Antônio bateu palmas no portão e em instantes foi atendido por Pretinha. Meu amigo falou um tanto encabulado. Vim visitar o Senhor Manuel. Entre, senhor. Estamos na sala neste momento. O Senhor Manuel ficará contente. Recebe tão poucas visitas. Acha-se esquecido pelos antigos amigos. O Senhor Antônio entrou. Papai cumprimentou-o e reconheceu-o como um antigo freguês do armazém. Era, contudo, pouco conhecimento para uma visita, e meus pais ficaram curiosos. O Senhor Antônio, agradável, simpático, encaminhou a conversação para assuntos alegres, e os minutos passaram rapidamente. Querendo que conversassem sobre a doutrina espírita, intuí Pretinha a indagar. Senhor Antônio, o senhor é espírita? Sim, senhora, sou espírita. O que é o espiritismo, senhor Antônio? Indagou mamãe. Uma religião codificada por Allan Kardec, que nos dá a compreensão da vida nas suas diversas formas de vivê-la, seja no corpo físico, seja no além, tendo o corpo morto. A resposta simples veio diretamente a eles, e todos silenciaram e pensaram em mim. Mamãe indagou, novamente curiosa. Acha o senhor que nosso Ricardo vive de outro modo? Ele está vivo? Sim, vivo em espírito, e Ricardo muito os ama. Muitas perguntas fizeram ao senhor Antônio, que pacientemente respondia, e a visita prolongou-se. Já é tarde, disse meu amigo. Devo ir-me. Por favor, não vá. Há tanto tempo que não tínhamos uma conversa tão agradável, disse mamãe. Senhor Antônio, disse papai no seu jeito confuso, às vezes sendo ajudado por mamãe ou Pretinha. Sua religião deve dar muitas esperanças aos seus seguidores. Se o senhor puder, volte. Interessei-me profundamente. Gostaria de conhecer e entender seus ensinamentos. É com prazer que volto, e se quiser, trago alguns livros nos quais encontrarão esses ensinos. Poderia comprá-los para nós? Gostaria de ter alguns, disse mamãe entusiasmada. Que maravilhoso é poder ler, saber como está vivendo Ricardo, como é a continuação da vida no além. Sim, posso comprá-los. Tenho alguns exemplares para serem vendidos, que adquiri na feira do livro do ano passado. Mamãe pediu licença, saiu da sala e voltou com uma quantia de dinheiro que entregou ao Sr. Antônio. Compre-os para nós, por favor, Sr. Antônio. Aqui está o dinheiro. Traga-nos o que achar melhor. Assim desfrutaremos novamente de sua companhia, quando vier trazê-los. Quando o Sr. Antônio se retirou, conversaram animados sobre o assunto ouvido, e, como esperava, gostaram muito do orientador do centro espírita. Agradeci ao Sr. Antônio,
Ele sorriu para mim, sentiu meus fluidos e disse baixinho: Foi você, hein, Ricardo, que me fez vir visitá-los. Valeu, meu amigo, foi uma visita de proveito. O senhor Antônio foi logo separar os livros para levar à mamãe e exclamou ao contar o dinheiro: Ora veja, a senhora Margarete pensa que os livros espíritas são caros como os comuns. Comprará muitos livros. 2 dias depois, o senhor Antônio levou os livros, explicou o que encontrariam em cada um deles e conversaram por muito tempo sobre o espiritismo. Comovi-me quando o papai pediu-lhe: Senhor Antônio, seria possível dar-me um passe? O senhor Antônio bondosamente aplicou-lhes um passe de energia e todos se sentiram bem. O dirigente espírita passou a ser um amigo sempre bem-vindo àquela casa. Começaram a ler os livros, trocar ideias, falar de textos, e como o senhor Antônio sugerira, todos os dias à tardinha reuniam-se e mamãe lia um texto de O Evangelho segundo o Espiritismo e oravam juntos. O clima de minha casa mudou. A tristeza já não deixava fluidos cinzentos. Começaram a pensar na caridade e, o mais importante, a praticá-la. Valquíria acomodara-se bem. Agora ficava muito com meus pais. Escutava quieta a leitura, as preces, gostando de sentar ao lado de papai. Papai sofreu seu segundo derrame cerebral, que lhe deixou sequelas mais graves. Falava poucas coisas e só se locomovia com ajuda. Agora passava quase o tempo todo deitado ou sentado. Passou a meditar nos ensinos que adquirira. Valquíria fazia-lhe agora companhia constante. Ficavam sentados pertinhos, silenciosos, porém comungando carinho e resignação. Os 4 se reuniam por mais tempo, e para não cansar papai, era a mamãe ou Pretinha quem lia altos livros. Por vezes, paravam para comentar o texto. E como Carlos previra, Valquíria não estava bem fisicamente. Seu organismo fraco logo expulsaria sua alma. Foi durante uma dessas reuniões em que mamãe lia que Valquíria simplesmente se desligou. Seu corpinho estremeceu e deixou de respirar. Seu enterro foi simples e papai não pôde ir. Sentiu muito sua ausência, mas desta vez, com a compreensão espírita, evitaram chorar e esforçaram-se por se conformar. Mamãe arrependeu-se muito por ter anos antes desejado que ela morresse e comentou isso com o senhor Antônio logo que ele os visitou. O que importa, dona Margarete, são seus sentimentos agora. Não deve pensar mais nisso. Deu-lhe tanto carinho nesses últimos anos e tornaram-se amigas, amaram-se. Valquíria teve o tempo que lhe foi necessário para reajustar-se. A morte do corpo foi uma libertação. Onde está agora, terá a cura de seus males. Pensemos nela feliz e em paz, e oremos para que ela se adapte lá. O senhor Antônio tinha razão. Valquíria foi desligada carinhosamente por socorristas, levada para um local de socorro ao qual estava afiliada como ex-suicida, e lá continuou a ser orientada. Foi com grande alegria que recebi permissão para visitá-la. Valquíria! Ricardo! Meu Ri! Abraçamo-nos ternamente. Valquíria estava sadia, falava perfeitamente. Seu aspecto modificara-se, estava tranquila. Ela explicou-me. Tive permissão para modificar meu aspecto. Poderia até ter a paciência que tive em outra existência. Porém, não quero ser bonita como fui antes, nem tão feia como fui nesta. Mas ao ficar sadia, obtive esta aparência e vou ficar assim. Ricardo, meu irmão, alegro-me tanto em vê-lo e conversar com você. Valquíria tinha uma voz agradável e doce. Estava feliz por conversar, andar com segurança, correr. Valquíria, eu que me alegro vendo-a assim.
Você amou-me, ajudou-me, sou-lhe grata. Quero amar e ajudar sempre. Valquíria, por que você não tenta amar a todos também? Vou aprender, Ricardo. Os ensinos que ouvi sobre a doutrina espírita ajudaram-me tanto. O meu cérebro físico podia não entender, mas espiritualmente sim. Recordo-os com carinho. Vou estudá-los e firmar-me no bem. É tão bom amar a todos e não ter mágoa de ninguém. O amor, minha irmã, é o remédio para todos os males. Força pura que nos aproxima do Pai. Que Deus a proteja, Valquíria. E sempre que me era permitido, ia visitá-la. Conversávamos muito e, contente, acompanhei Valquíria, que com determinação começou a estudar, trabalhar e logo, dentro da instituição, passou a fazer parte de uma equipe de ajuda aos suicidas socorridos. Minha casa terrena modificara-se sem Valquíria. Diminuíram os trabalhos, ficou vazia e silenciosa sem seus gritos e choros. Mamãe e Pretinha, seguindo os conselhos do Sr. Antônio, doaram os pertences todos de Valquíria, e até mesmo alguns meus que estavam guardados, para uma escola que orientava crianças excepcionais. Com a permissão de papai, passaram as duas a ir às reuniões de estudos. Passaram também a confeccionar roupinhas e distribuí-las nos lugares pobres da cidade. Defrontaram com muitos sofrimentos, comentavam com papai. Vendo que muitos sofriam mais que eles, entenderam que é ajudando que se é ajudado, é confortando que se é confortado. Papai, por ficar muito tempo deitado e sentado, começou a ficar com o corpo ferido. Às vezes chorava de dor, porém não reclamava. Orava muito, pedia perdão e, o mais importante, perdoara a si mesmo. O Sr. Antônio convidou mamãe e Pretinha para assistirem aos trabalhos práticos de incorporações. Elas foram. Isaías disse-me ao vê-las entrar no salão: Ricardo, prepare-se. No término dos trabalhos, antes da prece de Cáritas e da oração final, incorporará e falará aos seus familiares presentes por meio do aparelho mediúnico de Dona Ana. Emocionado, pensei no que falaria e aguardei ansioso minha vez. Quando acabou a doutrinação dos socorristas da noite, o Sr. Antônio, instruído por Isaías, viu-me ao lado de Dona Ana e disse: A Dona Ana receberá mais uma vez. É um amigo que dará uma comunicação à sua mãe presente. Estava maravilhado. Era a primeira vez que desfrutava a graça desse intercâmbio. Falei, e como um disco gravado, a Dona Ana repetiu alto para os encarnados escutarem. Emocionei-me, segurei as lágrimas, não querendo abusar, procurei ser breve e disse: Mamãe, Pretinha, peço-lhes a bênção. Estou muito bem, vivo feliz. Estou agradecido pela oportunidade de falar a vocês, como também por vocês terem aceitado a graça do consolo que o Espiritismo dá a todos nós. Peço-lhes paciência e firmeza na caminhada a que foram chamadas a seguir. Trago notícias de Valquíria. Minha irmãzinha está linda, sadia e muito feliz. Transmita ao papai meu pedido de bênção e digam também que o amo muito. Eu amo demais todos vocês. Afastei-me. Não só mamãe e Pretinha choravam, como muitos dos presentes e até eu. Isaías abraçou-me. Isaías, sou grato a todos. Ricardo, a mediunidade é maravilhosa quando se serve ao bem. Agradeçamos ao Pai. Acompanhei-as. Estavam as duas contentes, agradecidas, e ao chegarem foram contar ao papai. Meu Ricardo vive, é feliz, exclamou ele. Graças a Deus. Choraram de emoção, de saudade, e as lágrimas de resignação os aliviaram. Tranquilos, oravam em agradecimento. Passei a dedicar mais horas de trabalho ao centro espírita. As restantes
ficava com os meus para animá-los. Agora, minha tarefa em casa estava fácil. Se via papai sofrer fisicamente, por outro lado, ele se fortalecia espiritualmente, e isso era o mais importante. Sabia que iria desencarnar, e seu sofrimento estava curando seu espírito. E trabalho no centro espírita não falta. O aprendizado era diário, e o tempo passou. Capítulo 15. Aleluia. Papai não estava bem, tanto que Isaías permitiu que passasse mais tempo com ele. Ia completar naquela manhã 15 anos que eu desencarnara. Como sempre, fizeram a higiene diária em papai, e ele, pacientemente, suportara as dores que sentia ao serem medicados seus ferimentos causados pela imobilização. Tinha feridas pelo corpo, principalmente nas costas, nádegas e pernas, que exalavam odores desagradáveis. Sentia muitas dores e cansaço. Lembraram-se os três da data. Comentaram os tristes fatos ocorridos há 15 anos. Éramos felizes, e esse dia marcou a todos, levando-os a conhecer a dor e o sofrimento. Deixaram papai no leito. Ele começou a recordar os acontecimentos daquele dia com clareza. Depois passou a recordar acontecimentos sem ordem de sua vida. Seu corpo enfraquecia, respirava com dificuldade. Logo ia ter seu terceiro derrame cerebral. Mamãe e Pretinha, ao vê-lo, preocuparam-se e pediram que buscassem um médico. Logo, o facultativo chegou e examinou-o. Senhor Manuel não está bem, Dona Margarete. Mandaram chamar Thaís e Thelma, e eu chamei Isaías. Ricardo, disse-me Isaías carinhosamente, seu pai desencarna. Os socorristas logo estarão aqui para desligá-lo do corpo. O senhor Manuel será levado para um posto de socorro. Seu pai muito errou, muito sofreu, aprendeu a amar e, o mais importante, aproveitou seu sofrimento para aprender a modificar-se. Suportou o sofrimento físico como medicamento para seu espírito. A família em prece acompanhou sua agonia. Estavam silenciosos. Isaías adormeceu o espírito de papai, que parou de sofrer. Os socorristas o desligaram e o retiraram do corpo. E ele morreu. Acompanhei tudo calmamente, orando com fé, vibrando com carinho, para que eles tivessem força diante de mais esse sofrimento. Sabendo que papai ia ficar dormindo algum tempo, permaneci ali para consolar mamãe. Quando o médico deu a notícia, mamãe chorou baixinho, tentou orar, rogava por meu auxílio, pedia-me para encaminhar papai. Thaís e Thelma tudo fizeram para consolar mamãe. Foram ao enterro juntas, sentiam sem revolta a desencarnação de papai. Continuaram a ir à casa agora de mamãe, e tudo faziam para agradá-la e confortá-la. Após a missa de 7º dia que Thaís mandou celebrar, foram todos da família ao cemitério. No mesmo túmulo estavam os restos mortais de papai, de Valquíria e os meus como Ricardo. Margarete, disse Thaís, Márcio e eu queremos que você e Pretinha venham morar conosco. Também é esse o nosso desejo, disse Thelma. Mamãe chorou comovida, agradecida, e abraçou as enteadas. Obrigada, minhas filhas. Pretinha e eu queremos ficar no nosso canto, não queremos mudar. Lá é o nosso lugar. Mas quero pedir a vocês para que nos enterrem aqui, junto deles, quando nosso corpo morrer. Queremos ficar os 5 juntos. Todos foram embora. Só ficaram mamãe e Pretinha orando. Pretinha, como Thaís e Thelma são boas. Dona Margarete, a senhora também sempre foi boa para elas.
É, Pretinha, recebo uma pequena parte de minha colheita, a parte boa. Já pensou se tivesse sido má com elas? Agora sozinha, com quem contaria? Tive 2 filhos, tenho-os. Porém, partiram mais cedo. Só me restam elas. Não está sozinha, tem a mim. Eu sim, não tenho ninguém. Queixamo-nos à toa. Temos muito e teremos mais se fizermos por merecer. Se eu tenho você, você tem a mim. Que tal pensarmos que somos 2 irmãs? Para começar, não me chame mais de dona. Será que me acostumo? As 2 voltaram de braços dados e com muitos planos. Iam ser membros ativos dos trabalhos assistenciais e frequentar todas as sessões do centro espírita. Eram, de agora em diante, espíritas assumidas. À noite, reuniram-se para tratar dos negócios. Mamãe disse: Márcio, quero que cuide do testamento, você e Carlos. Quero somente ficar com esta casa e já passe em usufruto das meninas. Quero também passar a casa que temos na esquina em nome de Pretinha. Se eu morrer primeiro, quero que ela fique pelo menos com uma casa boa e que o aluguel a sustente, juntamente com a aposentadoria que logo irá receber. Com a aposentadoria que receberei de Manuel, eu e Pretinha viveremos bem. Dona Margarete, tem certeza de que é isso mesmo que quer? A metade de tudo que o senhor Manuel tinha é da senhora. É assim que quero, Márcio. Tudo que era de Manuel deve ser de Thaís e Thelma. Farei como quiser. Porém, temo que a aposentadoria não possa sustentá-las no futuro. Passarei as casas de aluguel que o senhor Manuel tinha no nome em usufruto de Thaís e Thelma. Terá assim mais uma renda, e nós teremos a certeza de que estarão bem financeiramente. E reafirmamos, nossos lares estarão à disposição de vocês 2. Venham ter conosco quando quiserem. Podem ter a certeza de poderem contar conosco sempre. A família continua. A senhora, Dona Margarete, foi sempre como mãe para Thaís e Thelma, avó de nossos filhos. Nós a amamos e nossa amizade deve continuar. Ao receber o recado de que papai acordara, quase um mês depois, fui visitá-lo. Estava num posto de socorro perto da crosta, um lugar de amor, pequeno, simples e bonito. Abraçamo-nos comovidos, choramos e ele exclamou: Desencarnei mesmo. Papai está no posto de socorro recuperando-se. Logo poderá levantar-se. Deve esforçar-se para sarar. São pode ser útil. Doente terá de receber ajuda. Esforçar-me-ei, meu filho. Tantos anos doente, alegro-me em sarar. Já não sinto mais dores. Papai é um hóspede desta casa de caridade. Aqui fica quem quiser. Querendo, poderá voltar ao lar. Basta desejar ardentemente. Mas não deve fazer isso. Não deve desejar voltar lá. Agora é um desencarnado e deve desejar somente viver como tal em espírito, sem o corpo carnal. Entendo, filho. Vou sentir saudade das pessoas, mas não de estar encarnado. Ainda sinto o odor desagradável das minhas feridas. Sinto-me tão bem aqui. Nada farei sem ordem ou permissão. Quero ser e vou ser obediente. Sou grato a Deus e a todos os que me socorreram. Voltei tranquilo. Em casa, Pretinha e mamãe estavam bem, colocando seus planos em prática. Faziam animadamente suas tarefas. Agora poderia voltar aos meus estudos. Poderia concluí-los nas esferas superiores e levaria uma grande bagagem de conhecimentos adquiridos nesses anos que passei em trabalho e aprendizagem entre amigos no centro espírita. Comuniquei minha decisão a Isaías. Ricardo, fico contente por ter tido você conosco nesses anos
E fico mais contente ainda por saber que você está querendo estudar, progredir. Isaías reuniu todos os trabalhadores e, após a reunião da noite, despedi-me de todos eles, abraçando um por um. Éramos amigos, e amigos sabem se despedir. Era um até logo, com votos de felicidade. Parti. Após 15 anos, o tempo passara. Envelhecemos quando reencarnados. Porém, eu estava como minutos antes do acidente. Não me modificara. Os encarnados que me amavam pensavam em mim assim. Fora bom papai ver-me assim, com fisionomia de adolescente, mas com o amadurecimento de um adulto. Passara agora pelo tempo. Fui primeiramente ver papai e encontrei vovó Margarida e mamãe Manuela visitando-o. Papai segurava a mão de mamãe Manuela. Manuela, seu perdão me faz tanto bem. Obrigado. Manuel, há tanto tempo que lhe perdoei. Esqueçamos os fatos tristes. Alegremo-nos com o presente e esperançosos devemos estar quanto ao futuro. Papai, mamãe, exclamei. Abraçamo-nos. Mamãe Manuela levantou-se e foi ficar perto de vovó, que estava em pé do outro lado da cama. Sentei-me onde ela estava, numa cadeira ao lado da cabeceira de seu leito, e segurei sua mão. Como está, papai? Bem, filho. Manuela veio visitar-me e perdoou-me. Papai apertou minha mão, fechou os olhos e, emocionado, continuou a falar. Só falta ver meu Raul. Queria tanto vê-lo, pedir, implorar seu perdão. Meu filhinho Raul, amo-o tanto agora. Quis ser Raul, concentrei-me e modifiquei minha imagem. Adquiri as feições que tinha antes. Meu perispírito mudou-se na aparência que tinha como Raul. Papai abriu os olhos, olhou-me e exclamou assustado. Raul, você é Ricardo? Vovó tranquilamente esclareceu. Raul e Ricardo são um só espírito. Teve 2 reencarnações como seu filho, porque muito o ama. Você, Manuel, entende a lei da reencarnação e sabe ser isso possível. Meu Deus! Raul e Ricardo são uma só pessoa, ou seja, um só espírito. Como pode? Matei você, Raul, e voltou como meu filho novamente? Perdoei-lhe como Raul e como Ricardo fiz com que me perdoasse. Perdoar-lhe? Por que quis meu perdão? Não fui eu a matar seu corpo como Raul? Em outras reencarnações estivemos juntos, meu pai. Isso recordará mais tarde. Odiava-me porque eu o ofendi muito. Que nos importa o passado? Não quero recordá-lo ou pensar nele. Há muitas tristezas. O importante para mim é saber que todos os que eu ofendi me perdoaram. E a prova tenho de Raul, que até voltou para ser meu filho novamente. Amo você, Raul, Ricardo. Modifiquei-me novamente, tendo a imagem perispiritual de Ricardo, e nos abraçamos. Ricardo, meu filho, disse emocionado meu pai. Dona Margarida e Manuela contaram-me o que fez por mim durante todos esses anos. Sou-lhe grato. Quero que saiba, Ricardo, que não lhe darei mais preocupações. Quero, no mínimo espaço de tempo possível, passar a servir e deixar de ser servido. Obedecerei, cumprirei com permissão as ordens que me derem. Estou bem e estarei melhor a cada dia. Não quero que se preocupe comigo. Já fez muito por mim. Preciso agora seguir seu exemplo. Não quero mais ser um necessitado. Vá, filho, e cuide agora de você, de seus sonhos e objetivos. Papai, como é bom vê-lo assim, determinado e com vontade de melhorar-se. Virei sempre visitá-lo.
Quero sempre escutar do Senhor palavras de otimismo. Agradeço, filho. Sabe, recebi a visita de nossa Valquíria, e ela também sempre virá ver-me. Vovó e mamãe Manuela despediram-se. Fiquei a conversar por mais algum tempo com papai. Contente, ele contou-me seus planos e o incentivei. Realizaria meu sonho. Anoitecia. Do jardim do posto de socorro, olhei o firmamento, a imensidão do universo. Tenho muito que aprender. Acho-me agora pronto para fazê-lo e ser útil, a fazer minha obra de amor, minha oferta ao altar da vida, de reconhecimento ao Senhor, meu Pai eterno, Criador de todas as coisas. Reconciliar-me com meu próximo. Aleluia. Fim.